Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a grande frustração do Adventismo. Eu não estou me referindo à grande frustração comentada nos livros adventistas acerca daquele grande desapontamento sofrido em 1843 e 1844, que se trata de uma falsa profecia acerca da volta do Senhor Jesus Cristo, em que todos venderam suas propriedades, deixaram tudo e ficaram aguardando a volta de Jesus, que para a frustração e desapontamento de todos, não voltou. Essa volta de Jesus foi profetizada para 1843, não deu certo. Depois colocaram ela para 1844, 22 de outubro de 1844, e essa profecia não aconteceu. Não é sobre essa grande frustração e tantas outras falsas profecias que não ocorreram no decorrer da história. Não. Eu estou falando de uma outra grande frustração que pode ser vista a olhos vistos. Olha aí o pleonasmo. Pode ser vista a olhos vistos nos meus vídeos, nos comentários que alguns adventistas têm feito contra mim. Eu não vou nem denunciar aqui o que é que eles têm dito. Você precisa ir lá para você ver nos vídeos onde eu falo sobre o adventismo como eles me atacam de uma forma assim rigorosa, severa. Isso pode então ser comprovado através desse ataque, porque existe um provérbio que diz que quando faltam os argumentos, o que é que sobra? Xingamentos. Desculpe-me. Portanto, o que tem de xingamento, eu até deixei para lá. Mas tem alguns que são até interessantes. Colocaram cada apelido aqui em mim, que eu falei, meu Deus do céu, às vezes eu fico rindo aqui, olha, até 2025. Essa é a verdade, são muitos xingamentos. Mas vamos ao nosso vídeo. Só que antes, eu quero dizer para você que ainda temos o livro Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. É um livro com quase 500 páginas, 130 questões. Nós abordamos a questão sobre a imortalidade da alma desde o livro dos antigos egípcios, a crença deles na imortalidade da alma, cerca de quase 4000 a.C. É o chamado Livro dos Mortos, que foi uma grande descoberta e alguns especialistas conseguiram fazer a leitura do que se tratava aquelas inscrições naquelas urnas mortuárias e também nas pirâmides, né? E nós temos acesso a esse livro. Eu tenho esse livro, o Livro dos Mortos. Eu tenho ele em 2 idiomas, em português e espanhol. E ali é relatado a crença dos egípcios. Mas não somente isso, nós vamos falar sobre essa crença da imortalidade da alma na mentalidade grega. Será que os gregos, a crença que os gregos tinham acerca da imortalidade da alma é a mesma que o cristianismo ortodoxo esposa? Será que a imortalidade da alma, na visão e no conceito platônico, é a mesma coisa que nós defendemos? Você vai saber a visão aristotélica, socrática e muito mais, a visão dos pais da igreja, o que eles diziam acerca disso, os reformadores, os grandes teólogos do século XX, e mais importante que tudo, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz? Se a alma é ou não imortal? E ainda mais, qual é a visão de Jesus? O que é que Jesus disse a esse respeito? Os apóstolos? O que a igreja na atualidade, a igreja cristã ortodoxa defende, a igreja evangélica ortodoxa defende? Portanto, você vai ter acesso a esta obra aqui. Vamos trabalhar sobre o estado intermediário, a composição do homem. Será que a visão é monista? A visão é dicotomista? É tricotomista? E a origem da alma? Nossa visão é pré-existencialista? É criacionista ou é traducionista?
O homem é uma alma ou ele tem uma alma? A questão lá do ex-ladrão da cruz, na verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso, ou na verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso, ou na verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, como alguns querem fazer pensar, através de uma Bíblia chamada... É uma Bíblia aí que tem uma tradução diferente. Eu vou fazer aqui o marketing de graça também, né? Mas esse grande teólogo aí fez uma exposição de uma Bíblia que, meu Deus do céu, se na época do grego koiné, do Novo Testamento, não havia pontuação, não havia vírgula, como é que eles conseguiram 2 vírgulas nesse texto? Incrível, né? Quer dizer, são 2 pesos e 2 medidas. Mas fato é, ó, você quer adquirir essa obra? 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Eu vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? E ainda o 0 operadora 11 94626 3000. 94626 3000 é o WhatsApp, os dois. Você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp e você vai receber na porta da sua casa esta obra aqui, ó. São de 140 por R$100, só que o frete é grátis. Você vai receber na porta da sua casa por R$100. São quase 500 páginas, capa dura, olha o tamanho do formato. Ele é grande, não é pequeno não, tá? Aquele 14 por 21, formato grande. E você vai estar recebendo na porta da sua casa. Mas vamos ao vídeo, falar sobre a grande frustração do adventismo. Eu quero mostrar aqui para você alguma coisa sobre essa grande frustração do adventismo. Como eu já disse, eu não estou me referindo ao grande desapontamento da falsa profecia de 1844 sobre a volta de Jesus, que ele não voltou. Bom, eu estou me referindo a uma outra falsa profecia, só que desta vez proferida pela profetisa do movimento adventista, conhecida como Senhora Ellen Goldwhite, a mais famosa Ellen White. A falsa profecia dela e o falso relato que ela diz que Moisés foi ressuscitado. Isso é uma profecia, que Moisés foi ressuscitado, porque a Bíblia não registra essa ressurreição de Moisés. Logo, se ela está afirmando, ela está profetizando que isso ocorreu num passado. E ela diz lá no seu livro Primeiros Escritos, página 164, que Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida. O anjo Miguel, o arcanjo Miguel, o ressuscitou levando-o para o céu. Que na verdade ela diz que não era nem para ele ter experimentado a morte, se não fosse aquele pecado que ele cometeu lá em Cades Barnea, quando ele bateu na rocha e na verdade era para ele falar. Então se não fosse aquele pecado, então ele teria ido vivo para o céu. Mas onde está escrito isso? E depois ela afirma que Jesus, ou melhor, que Moisés foi direto para os céus, no sentido de ter sido ressuscitado pelo arcanjo Miguel, o qual eles entendem que é o próprio Senhor Jesus, mas depois eles tentam consertar, dizendo que é um título honorífico e tal. Mas fato é que eles estão dizendo que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel antes que o seu corpo visse a corrupção. O Senhor Jesus, para não ver corrupção, foi profetizado que o corpo dele não veria corrupção. E por isso, ele disse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então ele estava dizendo que ele iria ressuscitar. Derribai esse templo e eu o reedificarei. Mas não existe nenhuma profecia bíblica falando dessa suposta ressurreição de Moisés. Não existe. Acerca de Jesus, sim. E olha só, o Lázaro morreu e depois de 4 dias, já em 4 dias, Jesus vai à sepultura. E em chegando lá, ele falou assim para Marta, para a irmã de Lázaro, retirai a pedra. Mandou tirar a pedra, mandou que as pessoas tirassem a pedra, né? Mandou tirar a pedra. E a irmã dele, então, disse, ele já é de 4 dias, porque já cheira mal, já está em decomposição, está apodrecendo. Ou seja, ele viu corrupção.
o corpo de Lázaro? 4 dias. Inclusive é uma lenda entre os judeus, que inclusive essa lenda é até apresentada no comentário adventista do sétimo dia também, né? Em que a alma ficava pairando sobre o corpo durante 3 dias. E quando ela percebia que o corpo já tinha entrado em decomposição por causa da cadaverina, já começou a apodrecer, então a alma ia embora. Então veja só, que Lázaro então ele passou pela corrupção. Jesus não passou porque havia uma profecia, mas Moisés, onde está escrito isso? Então ficou a grande pergunta que inclusive travou os teólogos adventistas e todos os adventistas. Então o adventismo está frustrado. A grande frustração do adventismo é essa questão. Por quê? Se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, conforme crê a senhora Ellen White, porque 30 dias depois da sua morte, em que o povo já havia chorado, pranteado 30 dias da sua morte, está lá em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6, e no versículo 8, o pranto por Moisés, que inclusive o próprio comentário adventista do sétimo dia, o volume 1, quando vai falar de Deuteronômio 34, 8, relacionado com Josué 1:1, porque lá está escrito o seguinte, que o Senhor disse, olha, Moisés meu servo é morto. Então, se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, por que 30 dias depois da sua morte, o Senhor disse para Josué, meu servo Moisés está morto. E veja que aquela fala de Deus com Josué aconteceu 30 dias depois da morte de Moisés. E isso próprio, o comentário adventista do sétimo dia, atesta isso. Você que tem o comentário adventista do sétimo dia, o volume 1, versículo 1 e 2, olha lá no comentário que eles fazem. Principalmente o em espanhol. Em espanhol está perfeito, né? Então lá diz que realmente aquele diálogo ocorreu 30 dias depois da morte de Moisés. Ora, é complicado, né? Então fica aí essa questão, que há uma grande frustração porque até agora não houve uma resposta. Porque eles não conseguem realmente responder. Agora a segunda, que inclusive eu lancei para um grande teólogo adventista, né? Que esta pergunta até ensejou um debate nosso na HIT, e que eu estou aguardando, né? Se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como diz a senhora Ellen White, por que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo afirma com todas as letras, e Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus é as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Aí alguém tentando dar uma explicação para isso, mas antes de Jesus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, de Naim, Lázaro. E aí? Bom, a grande diferença é que todas as pessoas que ressuscitaram antes de Jesus, ressuscitaram e voltaram a morrer. Inclusive, você que é adventista, saiba que a própria senhora Ellen White afirma isso, viu? Não é só a Bíblia, não. A senhora Ellen White também, que vocês têm uma grande consideração e desvelo por ela, também afirma que todas essas pessoas que ressuscitaram antes de Jesus voltaram a morrer. Então, você não pode comparar, como disse inclusive o apresentador de televisão, comparar a ressurreição dessas pessoas que voltaram a morrer com a ressurreição de Jesus, que ressuscitou para nunca mais morrer. E você pode conferir isso em Romanos capítulo 6, versículo 9. E essa ressurreição de Jesus é o tipo da nossa ressurreição. Pois então, dando continuidade, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, Jesus foi ressuscitado para nunca mais morrer. Romanos capítulo 6, versículo 9, diz com todas as letras. Então, esta ressurreição de Jesus não pode ser comparada com a ressurreição daqueles que voltaram a morrer. E aí, continuando, se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como é defendido pela senhora White e também defendido pelo movimento adventista, que está frustrado neste momento por não conseguir responder essa questão, a minha pergunta é, por que um grande teólogo adventista, cujo nome vou deixar no anonimato, que vocês já sabem mais ou menos e têm ideia de quem é, ele fez uma afirmação que de todos os heróis,
de Hebreus 11, de todos os heróis de Hebreus 11, que morreram, preste atenção, de todos os heróis de Hebreus 11 que morreram, nenhum ainda alcançou a recompensa, nenhum alcançou a recompensa. Por que ele diz isso? Que nenhum alcançou a recompensa, ou seja, nenhum foi ressuscitado com o corpo glorificado, e todos eles estão aguardando a ressurreição. Mas pasmem vocês, lá em Hebreus 11, fala de Moisés. E ele afirmou que nenhum destes heróis alcançaram a promessa. Nenhum deles alcançou a promessa. Se nenhum deles alcançou e Moisés está ali, como se afirma que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel com o corpo glorificado? Ele não está dando, porventura, um tiro no pé? Desmentindo algo que ele vive afirmando que Moisés ressuscitou, quando na verdade ele fez essa grande afirmação, esta pérola, e procure você aí, essa grande pérola, afirmando que nenhum dos heróis de Hebreus 11 que morreram ressuscitou. Portanto, Moisés não foi ressuscitado, e eis aí a grande frustração do adventismo, porque não consegue trabalhar esta questão e dar uma resposta. Vocês estão entendendo? Então fica aí essa questão para ser resolvida, a grande frustração do adventismo. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.